Curta, compartilhe, comente e inscreva-se no canal Mente Milionária Oculta. O Brasil já teve uma montadora própria. Uma empresa nacional. Um sonho brasileiro sobre rodas. E por um tempo, muita gente acreditou que ela poderia enfrentar as gigantes do setor. O nome dessa empresa era Gurgel. Hoje, muita gente lembra da Gurgel com nostalgia. Outros nem sabem que ela existiu. Mas houve uma época em que a marca representava algo maior que carros. Representava independência, orgulho nacional, inovação. E a ideia de que o Brasil podia criar sua própria indústria automobilística. Só que esse sonho acabou em dívidas, crise e falência. A Gurgel não caiu por falta de coragem. Caiu porque sonhou alto em um mercado brutal. Essa é a história da montadora brasileira que quis desafiar o mundo. E acabou esmagada pela realidade. A história começa com João Augusto Conrado do Amaral Gurgel. Um engenheiro que acreditava que o Brasil podia produzir veículos próprios, com tecnologia nacional. Em vez de depender apenas das montadoras estrangeiras, ele queria criar algo brasileiro de verdade. A empresa surgiu no fim dos anos 60. No começo, a Gurgel produzia veículos pequenos, utilitários e bugs. E chamou a atenção por usar soluções simples, criativas e adaptadas ao Brasil. Enquanto as grandes montadoras olhavam para carros de passeio tradicionais, a Gurgel apostava em veículos leves, resistentes e práticos. Era uma empresa ousada. Uma empresa que queria fazer diferente. E essa ousadia virou sua marca. A Gurgel lançou modelos que ficaram conhecidos por enfrentar terrenos difíceis. A proposta era clara: criar carros que servissem ao país real. Estradas ruins. Cidades desiguais. Necessidades locais. A empresa também tentava transmitir uma imagem patriótica. A Gurgel não vendia só carro. Vendia a ideia de um Brasil capaz de andar com as próprias rodas. Isso conquistou muita gente. Mas sonhar com uma montadora nacional era uma missão enorme. Fazer carro é caro. Muito caro. Exige fábrica. Peças. Distribuição. Assistência técnica. Capital. Escala. Crédito. E confiança do consumidor. Não basta ter um carro interessante. É preciso sobreviver em um dos mercados mais difíceis do mundo. Mesmo assim, a Gurgel insistiu. E foi além. Nos anos 80, a empresa começou a apostar mais forte na ideia de carros compactos e urbanos. Também apresentou projetos inovadores. Um dos mais lembrados foi o Itaipu, um carro elétrico muito à frente do seu tempo. Décadas antes de o mundo falar tanto de mobilidade elétrica, a Gurgel já testava esse caminho. Isso mostra uma coisa importante. A Gurgel não era uma empresa sem visão. Pelo contrário. Em vários momentos, ela parecia estar enxergando o futuro antes de muita gente. O problema é que enxergar o futuro não garante caixa no presente. O momento mais simbólico da empresa veio com o GR800. Esse carro virou o grande símbolo do sonho Gurgel. A ideia era poderosa. Criar um carro popular, pequeno, urbano e nacional. Um carro brasileiro para o brasileiro. João Gurgel acreditava que o país precisava de um veículo acessível e produzido localmente. Era uma proposta forte. Principalmente em um país que ainda sonhava com mobilidade e ascensão social. Ter carro era mais do que transporte. Era conquista. Era liberdade. Era status. O GR800 entrou nesse imaginário. A Gurgel tentou se posicionar como a montadora do povo brasileiro. Uma empresa menor, mais ousada. Só que a realidade era cruel. O carro enfrentou críticas. Seu desempenho dividia opiniões. O acabamento também. E a empresa não tinha a mesma força das grandes montadoras para melhorar rápido, ganhar escala e convencer o mercado. Além disso, o consumidor brasileiro queria preço baixo. Mas também queria confiança. Queria assistência. Queria revenda. Queria peças. Queria segurança de que a empresa estaria viva no futuro. E é aí que muitas marcas pequenas sofrem. O cliente não compra apenas o produto. Compra também a estrutura por trás dele. No começo dos anos 90, a situação piorou. A abertura econômica no Brasil mudou o jogo. O mercado começou a receber mais concorrência. As grandes montadoras ganharam ainda mais força. E a Gurgel, que já lutava com recursos limitados, passou a competir em um ambiente ainda mais duro. Era uma guerra desigual. De um lado, gigantes internacionais com escala, dinheiro e estrutura. Do outro, uma empresa brasileira tentando manter vivo um sonho industrial. A Gurgel ainda lançou outros modelos, como o Super Mini.
Mas a pressão só aumentava. Produzir pouco custa caro. Desenvolver tecnologia custa caro. Distribuir custa caro. E sobreviver sem volume suficiente pode matar uma montadora lentamente. A empresa também dependia de apoio, incentivos e condições favoráveis para crescer. Mas o ambiente econômico era instável. A inflação bagunçava tudo. O crédito era complicado. O país mudava rápido. E a empresa precisava de fôlego financeiro para atravessar esse cenário. Esse fôlego não veio. As dívidas cresceram. A operação ficou pressionada. E a Gurgel começou a perder a batalha. No meio dos anos 90, a situação chegou ao limite. A empresa entrou em colapso. O sonho da montadora nacional quebrava diante do mercado. Para muitos brasileiros, foi mais do que a falência de uma empresa. Foi o fracasso de uma ideia. A ideia de que o Brasil poderia ter uma marca própria de automóveis, forte, relevante e competitiva. Por isso a história da Gurgel ainda mexe com tanta gente. Ela não é apenas a história de uma empresa que faliu. É a história de um sonho brasileiro que parecia possível. E que acabou derrotado por falta de escala, recursos e ambiente favorável. Mas também seria injusto tratar a Gurgel como simples fracasso. A empresa deixou um legado. Mostrou criatividade. Mostrou coragem. Mostrou que era possível tentar. Mostrou que o Brasil tinha talento para pensar diferente. João Gurgel virou símbolo dessa teimosia visionária. Um homem que bateu de frente com uma indústria dominada por gigantes. E que, mesmo sem vencer, entrou para a memória de quem admira inovação e ousadia. A Gurgel também deixa lições duras. A primeira é que inovação sem caixa pode morrer cedo. Você pode ter ideia. Pode ter visão. Pode ter propósito. Mas se não tiver estrutura financeira, o mercado cobra. A segunda é que orgulho nacional não substitui competitividade. Muita gente gostava da ideia da Gurgel. Mas gostar da ideia não significa comprar o produto em massa. Negócio precisa de paixão, mas também precisa de escala. A terceira lição é que alguns mercados são cruéis com os pequenos. O setor automotivo talvez seja um dos mais cruéis de todos. Ali, errar custa caro. Produzir pouco custa caro. Consertar rápido custa caro. E enfrentar gigantes exige muito mais do que vontade. Exige capital pesado e resistência longa. Hoje, a Gurgel é lembrada quase como lenda. Um nome que desperta respeito, curiosidade e até tristeza. Porque, no fundo, ela representa algo raro. Uma empresa brasileira que tentou construir mais do que carros. Tentou construir independência. Tentou construir orgulho. Tentou provar que o Brasil podia sonhar grande. E sonhou. Só não conseguiu sobreviver tempo suficiente para vencer. No fim, a Gurgel não foi apenas uma montadora. Foi um símbolo. O símbolo de um Brasil que queria criar, inovar e competir com o mundo. Mas que encontrou uma estrada dura demais pelo caminho. A Gurgel quebrou. Mas a pergunta ficou. Se tivesse mais tempo, mais capital e um ambiente melhor, será que teria dado certo? Talvez ninguém saiba. Mas uma coisa é certa. Poucas empresas brasileiras deixaram uma marca tão emocional quanto a Gurgel. Porque algumas histórias não são lembradas só pelo lucro. São lembradas pelo que tentaram ser. E a Gurgel tentou ser gigante. Curta, compartilhe, comente e inscreva-se no canal Mente Milionária Oculta.